Olá! Nesse vídeo, ao contrário dos outros, e que eu venho da gravura para falar sobre a sua história, eu vou primeiro falar sobre a ideia, o contexto e a ideia que gerou essas três gravuras aqui em desdobramento, que é como eu trabalho, ou seja, um dos caracteres da gravura. Uma imagem criada pode ser elaborada criando outras imagens. O contexto é o seguinte, eu já comentei que essa série foi iniciada quando eu me reaproximei da Escola de Belas Artes para cursar uma pós-graduação. É claro que essa aproximação, 20 anos depois, evocou e despertou uma série de memórias, que isso também já tem algum tempo, que foram elaboradas com novas vivências, fazendo outras memórias. Então as memórias são camadas e camadas de história na vida da gente. Principalmente o espaço físico e os objetos, a decoração, me pareciam muito mais interessantes depois desse afastamento, muito mais significativos do que quando eu era aluna. Por exemplo, no sexto andar havia uma parede roxa que tinha janelas da secretaria e havia uma moldagem em cima, em gesso, de uma santa, uma Nossa Senhora, dentro de uma concha, com o menino Jesus e sobre um ramalhete de rosas, uma moldagem em gesso, branquinha, daquela forma. Aquilo me interessou muito, eu fotografei, mas eu decidi transformá-la numa gravura. Essa decisão em transformar uma moldagem numa gravura dialoga com o ensino das belas artes no Brasil. Essas moldagens em gesso, elas decoram toda a escola, ao mesmo tempo decorando e contando a história do ensino das belas artes no Brasil. Nossa escola tem 200 anos, então vem da forma da academia de ensinar. Essas esculturas, elas não são decorativas simplesmente, elas eram ferramentas pedagógicas. Os alunos aprendiam desenhando essas moldagens, que tradicionalmente eram esculturas, cópias greco-romanas, ou seja, daquela perfeição clássica, e os alunos treinavam desenhando. Então, eu estou desenhando, de certa forma, uma moldagem, resgatando, dialogando com esse ensino das artes. Mas eu escolhi uma moldagem barroca, né? Diferente do tradicionalmente usado, que eram as cópias romanas. Essa moldagem barroca está ali porque também tem aí um viés da história da arte do Brasil. O barroco brasileiro foi resgatado pelos modernistas. Então há aí uma intromissão, né? uma mestiçagem aí no ensino da academia com essa introdução do barroco. Levando essa imagem, nesse diálogo para uma litografia, eu queria conversar com esses elementos. Eu fui buscar elementos decorativos, ornamentos barrocos. E daí eu fiz pela internet mesmo. Eu escolhi um ornamento que eu achei muito bonito, de um papel de parede, do convento de Cairu, na Bahia. Nota, nunca foi esse convento, foi apenas uma pesquisa de internet. Eu trouxe esse ornamento que eu achei muito interessante e aí elaborei dessa forma essa gravura, né? Eu tiro a concha da santa, trago ela aqui e esses são os ornamentos. Nessa gravura eu introduzo aqui, eu interfiro com rosas feitas por estêncil e pastel seco. Aqui é uma pequena tiragem, apenas de 3. E depois eu sigo na elaboração dessa obra, que eu queria colorida. Aqui nós já temos, a partir da preta eu fiz 2 cores, que são a roxa e a dourada, em algrafia ou aluminografia, que é a litografia sobre chapa de alumínio, a matriz de alumínio. Então eu fiz essas 2 cores, então feito primeiro a matriz roxa, depois imprimi o dourado, e aí depois veio por cima a preta. A preta já é uma matriz de litografia, ou seja, matriz de pedra mesmo. Para esse grafismo fininho aqui, que eu queria em branco, aí eu usei gravura em metal. Eu fiz uma água forte sobre matriz de cobre e foi a última cor que entrou aqui nesse trabalho. Então é uma técnica mista, uma gravura que eu utilizei aí de 3 recursos diferentes. Seguindo no desdobramento,
eu coloquei o dourado e o branco. Por fim, a gravura em metal preta. Aqui também são mais 3 cópias somente. Aqui o nome dessa gravura é fantasmática, porque eu quis mesmo trazer essa ideia, né, do passado como um fantasma, não um fantasma que nos assombra, mas de uma presença de algo que não existe mais, mas que está na nossa memória. Então, as nossas memórias seria a religião, seria a arte, ou seja, todo esse passado, de certa forma, permanece, ainda que desvanecido, ainda que como um fantasma. Então, essa é a história de Fantasmática, a Santa, ou Branca Rosa, numa alusão direta a Maria, a rosa branca, e aqui rosas branco no preto no branco. As 3 litografias que eu apresentei a vocês agora. Muito obrigada!